Bem, a gente vai começar agora com um painel de execução orçamentária e gestão. Tá? Então, aposto que tem vários fãs do CIAF aqui, né? Então, quem for fã do CIAF, fica aí para a primeira apresentação. Depois a gente vai falar de licitações e BI painéis. Tá? Então, é um painel bem interessante esse. A gente vai começar com uma história sobre a dinâmica da execução orçamentária no governo federal, com Alisson Neres Lindoso, que é auditor federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional. Atualmente, ele exerce o cargo de coordenador de suporte à gestão tecnológica, é graduado em Direito e Ciência da Computação e mestrado em Engenharia de Software. Então, por favor, recebam Neres. Pode usar qualquer um dos dois, né? Boa tarde, gente. Esse trabalho aqui, assim, antes de mais nada, vale dizer que é um trabalho colaborativo em grupo, né? Apesar de eu estar apresentando, mas foi um grupo nosso lá do Tesouro que elaborou um trabalho que a gente vem executando há um ano, e a gente rodou durante o primeiro semestre desse ano um projeto, né, com duração de 6 meses, em que a gente buscou trazer para dentro do Tesouro Nacional conhecimento e técnicas e ferramental acerca de Big Data Analytics. Então, a gente contou com apoio especializado, né, de consultoria contratada, e a gente abordou diversos temas de negócio do Tesouro Nacional, com especialistas das áreas de negócio. Aí, esse aqui foi um dos temas que a gente abordou. Nesse caso aqui, o nosso especialista foi o Thiago Maranhão, ele é da nossa área da contabilidade. Ele até estaria aqui hoje com a gente, ele está de férias, então eu vim representar o trabalho e apresentar para vocês. Nesse aqui, a gente procurou abordar algo que foi toda a motivação para o Tesouro dar maior atenção para o assunto de análise de dados mais aprofundada, assim, mais avançada, que é o fato da gente saber que o CIAF é um repositório de dados muito grande, né? É uma base que, historicamente, ela já tem mais de 30 anos, ele começou a ser usado em 1987, já é usado para vários propósitos, né? Assim, toda a estrutura de controle utiliza o CIAF, toda a estrutura de transparência também utiliza os dados do CIAF, e a gente procurou dar uma atenção diferenciada a ele. Tipicamente, a gente cuida do CIAF como sistema de execução, né, o sistema que suporta os processos de negócio nesse aspecto. Mas a gente procurou enxergar ele sob outro ponto de vista. Então, só para trazer alguns números para vocês, em 2016, a execução da despesa totalizou um montante aí de 2,6, quase 2,7 trilhões de reais. Eu vou até pegar outros números aqui que não estão na apresentação. Então, enquanto a receita foi dessa ordem, enquanto a despesa foi dessa ordem, a receita foi de ordem um pouco maior, a receita orçamentária, cerca de 2,8 trilhões de reais. Aí, como é que eu sei que esse número representa a despesa no ano de 2016? Isso aí a gente descobre a partir da análise de 10 milhões e meio de lançamentos contábeis, que no CIAF representam isso. Atualmente a gente tem o Tesouro Gerencial, que é um sistema de BI, com base nos dados do CIAF, ele sucedeu o Tesouro Gerencial, então é lá que a gente faz, vocês, todos os usuários do CIAF, fazem suas consultas, e a gente é capaz de chegar a essa conclusão. No total, em 2016, o sistema registrou quase 1 bilhão de lançamentos contábeis, né, que é o elemento básico, o tipo de registro básico do sistema. Outros números que eu tenho aqui para vocês, assim, perto de 41 milhões de documentos, né? A gente tem documentos diversos, documentos de empenho, de lançamento, de pagamento, a ordem bancária, são os documentos mais básicos. Um documento gera N lançamentos, então a gente teve para 41 milhões de documentos, perto de 1 bilhão de lançamentos. Isso no universo de mais de 5 mil unidades gestoras, né, que é a unidade mais básica da execução, espalhada em quase 300 órgãos e mais de 40 órgãos superiores, por exemplo, um ministério. Então, assim, o que é um lançamento contábil, né, para ficar mais claro para a compreensão? Aqui a gente tem uma tela do CIAF que representa uma ordem bancária, um documento de pagamento. Nela, a gente pode destacar aqui os elementos básicos. Eu tenho ali um número, eu tenho quem emitiu, quem recebeu, né? No caso, esse aí, quem pagou foi a FNDE, e o favorecido foi essa empresa denominada DataLegis. E ali a gente tem uma descrição que demonstra o que
uma descrição livre, né, assim, e que quanto mais rica, melhor, mas que evidencia o que aquele documento representou. E a gente tem um espelho, né? Aí, os espelhos são uma série dos tais lançamentos contábeis. E cada dígito desse aí representa uma coisa, eles são posicionais, então a posição em que ele está tem uma relevância para saber o que ele indica. Fazendo um destaque aqui, a gente acha exatamente lá quando é que foi emitido, quando foi o lançamento, quem fez, o CPF, a data, a hora, informações de controle de auditoria e o valor exatamente. Então, são várias movimentações. Eu afirmei que para um documento a gente tem vários lançamentos, aí a gente vê um pouco disso. E o que é um lançamento contábil? O passador aqui estragou um pouco a surpresa, deixa eu voltar. Então, a gente tem aqui alguns dados básicos, né? Eu tenho a data de emissão, a unidade gestora, que é a unidade que faz a execução, evento associado. O evento é um conceito nosso do CIAF, que é bem relevante, que é a maneira como o sistema é instruído a processar aquela operação. A gente tem conta contábil e conta corrente, tem um documento contábil, o usuário, que é uma informação secundária, e o valor. Então, a partir da UG, a gente deriva uma série de outras informações. Então, assim, o órgão superior, o tipo, né, dessa unidade. A partir das contas ali, a gente tem o tipo da conta e a gente tem uma série de outros atributos relacionados, função, subfunção, etc. Então, assim, é uma riqueza muito grande de informação que vai além do que eu diria que é a informação primária. Assim. O primário é o valor, o de quem, para quê, mas tem uma série de outros dados que podem nos levar a várias conclusões sobre como o processo funciona. E aí eu faço um comentário sobre a missão do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é um órgão que é incumbido basicamente de cuidar do caixa da União e tem como missão, atualmente, a sua missão estabelecida, galgada na promoção da qualidade do gasto, na transparência pública, e a gente observou a oportunidade de, ao se debruçar sobre esses dados, ajudar a aprofundar a consecução dessa missão, né, desse propósito. Então, indo um pouco mais adiante, o TG, né, o Tesouro Gerencial, através desse sistema, que é um sistema de BI convencional, né, que é acessível para todo mundo. Atualmente a gente tem 20 mil usuários, gestores públicos cadastrados para usar o TG. Se tem ao alcance da mão mais de 1000 atributos relacionados a um lançamento contábil. Né? Assim, ou seja, muita informação que pode ser analisada e se pode tirar a conclusão. Até assim, no curso do projeto a gente chamou de dados secundários, esses dados que a gente iria analisar. Considerando que os dados primários são aqueles que a gente vê lá no espelho da OAB, o valor, a data, ou para quem pagou, quem recebeu, mas não, tem tantas outras informações que podem ajudar a gente a tirar conclusões. Aqui uma evidência, assim, esse número ele, é um número intuitivo, né, assim, da nossa área de negócio, mas de que para fazer algo que a gente faz corriqueiramente, faz muito bem, faz porque a gente é obrigado a fazer, que são os relatórios legais, a gente deve explorar aí de 10% a 20% dos dados CIAF. E vocês viram lá os números antes, né? Eu falei de mais de 10 milhões de lançamentos analisados para chegar àquele número do quanto é que a gente movimentou no ano. Ou seja, tem aí toda a parte de baixo do iceberg para ser explorada e o Tesouro se coloca, a partir desse momento, assim, de um ano para cá, a explorar melhor esses dados com o propósito de, principalmente, aprimorar a gestão pública como um todo, assim, no que lhe compete. Aí a gente está falando de olhar para como o processo funciona, o processo de execução, e perceber onde é que estão as eficiências e as ineficiências. E como o Tesouro, como órgão central do sistema de administração financeira e de contabilidade, como é que ele pode atuar, né? Atuar em colaboração com outros órgãos, atuar em relação a quem, em algum modo, está dentro dessa estrutura, para que a gente tenha os processos aprimorados e a gente tenha a missão do Tesouro realizada, né, e da gestão pública como um todo. Então, a nossa motivação ela tem muito a ver com isso, né? Aplicar essas técnicas que a gente começou a aplicar nesse trabalho, é um projeto em andamento ainda, com grande potencial, para a gente
tirar maior proveito desses dados que a gente considera subutilizados. A gente não tem constrangimento em falar que são subutilizados. Na verdade, a gente não se debruça sobre eles ainda. Então, a gente propôs trabalhar nesse projeto curto de 6 meses, três frentes dentro dessa temática dos dados secundários do CIAF. Uma, análise de campos textuais, vou mostrar um pouquinho. 2, o fluxo de execução orçamentário, vou mostrar um pouquinho também. E 3, uma que a gente não chegou a explorar, mas assim, que tem um propósito muito útil para dentro do Tesouro, para funcionamento da nossa área contábil, que é enxergar qual é o padrão de uso dos tais eventos que eu citei, para a gente ver o que serve, o que não serve, o que pode ser aprimorado, o que é redundância no processo, o que gera dados que são dados menos úteis, né, dados que acabam poluindo a base. Então, esse 3 também é um que a gente não chegou a abordar durante esses 6 meses, mas tem um potencial muito bom para a gente que é da área de TI, e que participou do lançamento do novo CIAF anos atrás, a gente viu assim na pele como é que era a dificuldade para transformar em abstrações tecnológicas essa conceituação complexa, contábil, né? Então, nisso, às vezes, a gente acaba pecando pelo excesso, e uma análise dessa pode ajudar a gente a melhorar, né? Melhorar o fluxo, a tornar mais compreensível, principalmente. Existe muita capacitação do sistema, existe dezenas de milhares de pessoas que usam, que repassam conhecimento entre si, mas para a gente, para a nação, é importante que as pessoas executem sabendo o que estão fazendo, né? E às vezes a complexidade muito grande do processo não ajuda, só atrapalha. Então é um potencial grande. Esse 3, como eu não vou mostrar nenhum slide mais, então ele é um tema a ser abordado ainda, eu fico por aqui em relação a ele. Em relação aos outros 2, então, o que a gente quis fazer? Enxergando trabalhos que já foram feitos nessa linha, assim, uma referência importante que a gente traz é do Rommel, da CGU, que fez em relação a compras governamentais, a gente partiu para... se a gente tem aqueles 41 milhões de documentos lá num exercício fiscal, todos eles têm um campo texto. Há gestores que preenchem melhor, um exemplo é aquele que eu mostrei, ele estava muito bem preenchido. Há outros que simplesmente botam lá um ponto, o número de caracteres suficiente que é para o sistema aceitar a gravação. Mas ali tem coisa importante, né? E como é que a gente faz para abordar isso? Nas apresentações anteriores, a gente já se falou muito de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, praticamente a única maneira da gente abordar isso de forma viável, né? Então, também, eu não vou entrar muito em detalhe aqui de como foi feito, nem minúcias mais técnicas, até pela questão do nosso tempo. Durante essas perguntas a gente pode aprofundar um pouco mais, mas eu vou mostrar aqui 2 telas só para exemplificar mesmo. Aí o que eu chamo a atenção é que a gente montou aqui 13 clusters, é que a gente teve, se debruçando sobre isso, uma pessoa que zero conhecimento de execução orçamentária e financeira, principalmente dentro de governo, principalmente dentro do Brasil. Estava trabalhando com um especialista estrangeiro. E as combinações é fantástico como são combinações de palavras que têm tudo a ver, né? Tem uma ali que é curiosa, assim, que cita o nome do sistema de gestão patrimonial, fala de bens, fala de depreciação, e aí isso aí ficou muito claro para a gente que é uma riqueza inexplorada. Assim, toda essa informação textual no CIAF, que ela é entrada despretensiosamente e ela não é apreciada, não é analisada de maneira nenhuma hoje em dia, né? Então, a gente pretende fazer muita inteligência em cima dessa informação e reverter isso em favor do aprimoramento do processo. De fato, a gente não espera que os usuários passem a entrar essa informação com mais qualidade. É um campo adicional, é um campo de texto não estruturado, né? Assim, a informação primária mesmo está em outros campos, mas essa aí a gente pretende a partir da percepção do que tem de valor nessa parte do sistema, a gente retroalimentar o processo e aprimorar dentro do que nos compete como órgão central do sistema. Aqui é interessante, a gente percebe ali na linha em verde, a gente percebe um pico. Esse pico veio, em princípio, foi a máquina, né? O algoritmo foi quem montou esse gráfico e destacou esse pico. Aos meus olhos, colega da TI, isso não diria muito, né? Não é expressivo. Mas os colegas da área contábil, na hora que bateram o olho, disseram assim, esse aí foi um dia que ocorreu determinado ajuste no sistema, houve um pico de registro de lançamentos. Então,
de repente esse pico lá era necessário mesmo, mas assim foi um desvio de processo. Então é tudo inteligência que a gente pode fazer e passar a gerir o CIAF de uma maneira como a gente nunca fez, né? Aí eu vou para o nosso outro exemplo aqui, o do fluxo da execução orçamentária. Vejam por meio dessas perguntas o tanto a riqueza que se tem a explorar aí dentro. Não estou falando exatamente de promover a transparência, que é muito bem coberta assim, por outros órgãos, a CGU faz isso brilhantemente com o portal da transparência, mas estou focado principalmente em aprimorar o processo de execução. Então, cada nível da classificação da despesa permite retirar uma série de informações. E cruzando isso, a gente consegue responder inúmeras perguntas. Na função, que política pública que é atendido com isso? Aí eu consigo ver assim, que segmento do governo executou, que tipo de bem ou que objeto determinada contratação teve, sistemas, enfim, é uma riqueza quase imensurável de informação que a gente pode tirar, ainda mais quando a gente parte para cruzar com outras fontes. Aqui, só para ilustrar, como é que é o fluxo básico, empenho, liquidação e pagamento. Eu tenho um empenho, depois no momento futuro no tempo eu tenho uma liquidação, depois eu tenho um pagamento. O problema é que o mundo real não é muito assim. O mundo real é meio assim, então eu tenho contingenciamentos, eu tenho reforço, tenho cancelamento, vai e volta, e isso aí pode ser uma medida de ineficiência, nos vários níveis. Aí aqui a gente fez uma análise básica, assim, inicial, dos tempos entre essas operações. E a gente fez um recorte temporal e um recorte de dados bem limitado, só para provar a nossa hipótese. Nesse gráfico aqui, a gente tem uma série de despesas realizadas, a gente tem as cores indicando a duração, né, a duração do processo de liquidação, e a gente tem o tamanho indicando a quantidade de empenhos. E a gente vê isso ao longo do tempo, a gente vê isso nos órgãos. Esse outro gráfico aqui, ele é bem interessante. Aqui a gente fez um recorte bem limitado, né? A gente pegou despesas discricionárias com material de consumo, que é a fonte 100, e o universo temporal foi os empenhos realizados em 2015 e as liquidações e pagamentos realizados em 2015 até janeiro de 17. 16 inteiro, a gente cortou em janeiro de 17. Então a gente vê aqui, assim, no extremo, o comando do Exército realizando muito mais operações, né, assim, um volume bem grande de operações por meio de dezenas, centenas de unidades gestoras. A gente vê o tempo liquidação e o tempo pagamento nos eixos aqui do gráfico. E a gente vem aqui para o outro extremo e vê o TCU. Assim, também a gente representou por cores os poderes. Então, eu tenho ali o executivo de vermelho, tenho o judiciário de verde e o legislativo, no caso o TCU a gente enquadrou como legislativo nessa análise, em azul. Aqui foi um recorte dos dados, não está tudo representado. Mas a gente vê aqui uma execução em menor volume, mas muito eficiente, assim, muito rápida, né? A liquidação muito rápida e o pagamento muito rápido. E a gente, como órgão central, a gente pode usar isso em favor do sistema como um todo, né? A gente pode vir a oferecer mecanismos de execução mais eficientes, menos travados, para quem tem uma agilidade maior. Por outro lado, quem tem uma agilidade menor, a gente pode levar aprendizado, levar conhecimento, assim, levar melhoria no sistema, facilidade no processo, para quem tem dificuldade hoje em dia. O painel anterior se falou de dados geográficos, a gente não trabalha com isso, ainda, mas pode vir a trabalhar também, né? Assim, isso é significativo. Órgãos que estão em grandes centros, né, aqui em Brasília, têm mais facilidade, mais acesso a conhecimento, mais acesso a escolas de governo do que órgãos mais afastados. Então, tudo é coisa que a gente pode trabalhar também. Já caminhando para o final, aqui é uma conceituação básica, mas é coisa que a partir desses 14, 15 meses para cá, a gente começou a se debruçar muito sobre isso, assim como esses conceitos trazidos para dentro do processo de negócio da STN, dos processos de negócio, eles podem melhorar a nossa atuação. E o que a gente quer mesmo é
eleger áreas de negócio. A gente tem feito, né, como eu falei, a gente trabalhou dentro de temas nesse projeto de 6 meses. Foram 3 temas de 3 áreas bem distintas: a área contábil, a área de planejamento fiscal e a área de relação federativa. Então, dentro desses 3 temas, a gente fez explorações diversas. Nesse aqui é o que eu expus. No outro, a gente buscou aprimoramento no processo, em como os analistas deixam de perder tempo com o que é secundário, né, assim, com processamento intermediário de dados, eles passam a se focar muito mais nas técnicas de análise. E em relação à federação, a gente também abordou aspectos de controle social e de transparência, e isso introduzindo, trazendo mão de obra, reforço de mão de obra para dentro do Tesouro, né? No caso, usando os algoritmos, usando as máquinas, que como o TCU bem destacou no acórdão, auditando o processo nosso da dívida, não é mais uma opção a gente usar essa tecnologia, usar esse ferramental, mas sim é esperado que a administração pública utilize isso em favor dos seus processos. Então, acaba que é o que a gente está fazendo, e essa breve apresentação que eu faço aqui hoje, ela representa um pouco disso. A figura aí que é meio óbvia para todo mundo, mas o iceberg, como eu falei lá no começo, a gente faz com o CIAF demonstrações contábeis, a gente faz os relatórios legais da LRF, e isso, de cara, isso pode ser melhorado, né, usando ferramental melhor. Só que a gente tem esse universo todo inexplorado aqui para baixo do iceberg, né, que até menos de 2 anos atrás a gente nem enxergava que isso tinha um potencial. E agora a gente já começa a explorar. Tá? A apresentação era isso, era breve. No final a gente pode conversar um pouco mais. Tá? Eu agradeço.